Este é o Observatório, nosso podcast da juventude, quando aprendemos da Bíblia. Neste tempo estamos aprendendo sobre as parábolas de Jesus. Falávamos no outro episódio o que é parábola, exatamente como Jesus usou metáforas com significado e muita verdade. E a de hoje encontra-se em Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31, a parábola do rico e de um mendigo chamado Lázaro. Essa é uma parábola que traz muita curiosidade a todos. Afinal, o que aconteceu com o rico e com Lázaro? Por que o rico fica tão agoniado no inferno? Vamos entender um pouquinho essa parábola. Mas antes vamos conhecer nossos participantes. Pastor Mateus. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos estudar a Bíblia. João Vitor. Olá, tudo bem? Jordana. Oi, oi. Temos uma médica, um engenheiro, pastor, e estamos aqui para aprender. Essa parábola tem muito a ensinar. Muito bem. Lucas 15 fala da importância de achar o perdido. No capítulo 16 fala sobre o administrador infiel. E agora Jesus fala de uma pessoa que cometeu todos os erros. Estava perdido, foi um administrador infiel e tudo mais. E ele havia dito que Jesus havia dito para não cometer. Pastor Mateus, fale um pouco sobre o rico. O rico, ele é a representação aqui do cara que teve tudo, né? Nós vemos aqui marcas de soberba, de marcas de egoísmo, de um cara que ao longo da sua caminhada teve de tudo, teve todos os benefícios, e o texto vai apresentar essa questão, né? Vai falar desse mendigo que tinha sofrido muito e dele que tinha tido tudo ao longo da caminhada, mas que não deu atenção ao Deus, né? Não deu atenção ao Senhor ao longo dessa caminhada, só quis saber do seu dinheiro, das suas posses, das suas riquezas. E ele era falador. Falador, bastante. É. Muito bem. Jordana, fala um pouco agora sobre Lázaro. Então, Lázaro era o contrário, né? Ele era o verdadeiro cara cancelado, ignorado, né? Mas o que é mais interessante é a única parábola que Deus dá um nome. E que, na verdade, ele não era tão ignorado assim, né? Ele era conhecido por Deus, seu nome era conhecido por Deus. Então, é legal que quando ele descreve o rico, ele fala da púrpura que o rico vestia, né? Exaltando o rico com a púrpura. E com Lázaro é o contrário, ele fala das pragas. Então, ele era tudo de ruim, todo mundo ignorava, porque ninguém quer ver o podre. Pobre, doente. Ninguém quer olhar, né? Ninguém quer ver as coisas ruins que existem. E Lázaro era isso. E engraçado que a gente estava comentando que Lázaro significa Deus ajuda, né? Então o nome eu acho que foi bem proposital, assim. Esquecido na terra, lembrado no céu. Este foi Lázaro. Muito bem. João Vitor, fale um pouco agora sobre o rico no inferno. Pois é interessante, o pastor Mateus falou, né, que o rico na terra, ele foi soberbo, ele foi egoísta, então ele tinha ali uma vida regrada no eu, né, e quando ele chega no inferno, ele continua assim. É interessante que no versículo 23, ele se sente atormentado por estar numa situação ali infernal, né? Ele demonstra ser egoísta, pedante, um cara mandão, porque lá no versículo 24 ele vai começar a mandar, a pedir e querendo coisas para si. Mais pra frente, já no versículo 25, ele já tá sofrendo mais. E já no final, 27 e 30, nos versículos, a gente já vê o rico meio que desesperado, sem nenhuma esperança. Por quê? Porque ele já chegou num ponto onde ele olhava para um lado, e, na verdade ele olhava para cima, olhava para o céu e não conseguia ver ali um retorno para ele, porque ele sempre estava voltado, pautado nele mesmo. Então eu acho que é muito interessante a gente ver isso. Na Terra ele era egoísta, chegou no inferno, ele continuava assim. Só que agora com uma tormenta
que nem os desejos e as satisfações passageiras, que por sinal, assim, na Terra a gente consegue ter, né? Lá já não tem isso mais. Verdade. Vamos tirar algumas lições dessa parábola? Vamos trazer para nossa realidade hoje. Eu começo com o João Vitor, aproveitando. Todo rico vai para o inferno? Não. Da mesma forma que todo pobre vai pro céu. nem todo pobre vai para o céu. É interessante porque, assim, eu e a Jordana, a gente gosta muito de um pastor que chama Carlos McCord. Ele fala o seguinte: o que ganha sua atenção, ganha você. Então, se a gente for parar para pensar, se a gente for analisar tudo, se a riqueza tá ganhando sua atenção, ela tá passando a ser a dona da sua vida. Então, a partir dali, você está deixando de lado Deus. E a partir do momento que você deixa de lado Deus, você vai se distanciando daquilo que é a verdade para as nossas vidas. Então, você se distancia da possibilidade ali de tê-lo como único e suficiente Salvador, no sentido de que todos nós, aquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador, seja ele rico, pobre, vai ter a vida eterna. Exatamente. Na realidade, o dinheiro é para você ter, não o dinheiro te ter. Justamente. E a falta do dinheiro também não deve ser também um problema no que diz respeito à salvação. Jordana, o rico conhecia Lázaro. Na história a gente vê, e isso chama muita atenção. O rico conhecia Lázaro. Ele sabia que ele era um mendigo, sabia dos detalhes do mendigo, conhecia ele pelo nome. Olha só, este coração duro percorreu a vida toda e não fez nada por Lázaro. É interessante a gente pensar que ele continuou com o coração duro na pós a morte, né? Porque ele, depois que tá ali na tormenta, passou por tudo aquilo, ele ainda tenta usar de tráfico de influência. Porque quando a gente vai lá um pouquinho antes, que a gente vê, assim, no 14 e no 15, né? Jesus tá falando com os fariseus. E o que o mais o fariseu gostava, que ele dava valor, era para a questão cultural religiosa. E por isso que eu acho que Jesus usou a figura de Abraão ali. Então, a primeira coisa que ele faz é, não, vou chamar aqui meu companheiro, meu pai Abraão, e vou pedir por ele, tipo, um intercessor. Então, usou do tráfico de influência, que o rico faz muito. Depois, ele ainda acha que Lázaro era o servo dele. Ele fala assim, não, pai Abraão, pede aí para ele trazer aqui um negócio para molhar minha boca, que eu tô com sede. Então, assim, não só durante toda a vida o coração dele era duro, mas no pós-morte também. Então, mesmo no inferno, o coração dele continuou duro, né? Pastor Mateus, e aí vem uma importante pergunta. Após a morte, acabaram as opções, certo? Acabaram as opções, e eu acho interessante isso, que acabaram as opções tanto de decisão quanto de serviço. Né? Existe a questão de que eu preciso me decidir, eu preciso tomar uma decisão, e aqui quando a gente fala de decisão falamos em relação a essa escolha ou não por aceitar a salvação em Cristo Jesus. Então essa decisão precisa ser tomada em vida e depois não há volta. Mas eu também tenho a questão de que o trabalho que eu preciso fazer para Deus eu tenho que fazer que enquanto eu estou vivo. Depois de morto eu não tenho mais como servir. A obra da evangelização, o desafio da evangelização eu devo cumprir enquanto eu estou aqui, no tempo que eu tenho aqui. Depois eu não tenho mais como compartilhar o evangelho com ninguém, né? Então tem esses dois aspectos, né? Daquele que tem que se decidir e também daquele que tem a missão de pregar o evangelho, né? Na semana passada a gente falou sobre o semeador. Eu tenho que semear aqui. Depois que eu estiver na glória não tem mais espaço para semear. Eu achei interessante, pastor, porque assim, igual o pastor Mateus disse, né? A gente tem que servir a Deus aqui, nesse momento aqui nosso na terra. E em Mateus 6:24 fala que ninguém pode servir a dois senhores. Então, essa comparação aí entre servir a Deus e servir ao dinheiro, a gente fica muito latente nas nossas vidas, né? Igual você falou, né? A gente tem que ter o dinheiro, utilizar o dinheiro para servir a Deus. Não deixar que daqui a pouco nossa vida esteja
por conta, né, do próprio dinheiro. Eu gosto de dizer que na vida você tem muitas opções. Na morte, só 2. Tá, então a gente precisa definir isso muito bem. Jordana, o rico estava muito errado em vida e depois da morte também. Que palavras, ou se você tivesse a ocasião de falar alguma coisa ao rico em vida, o que diria? Então, eu até separei um versículo, mas aí eu pensei, não ia adiantar eu falar nada, porque tudo já tinha sido dito. Tanto que até no final da parábola fala isso, tudo já foi dito, né? E aí ele fala assim, não, mas faz Lázaro ressuscitar e falar para os meus irmãos. Os irmãos eram como ele. E aí Abraão fala assim, não vai adiantar. E o que eu acho mais interessante é se a gente for um pouquinho depois, assim, na Bíblia, em João 11, um Lázaro ressuscitou. E aí a gente fala assim, não, beleza, então vamos fazer Lázaro ressuscitar, vamos ver se eles vão crer. E um Lázaro ressuscitou em João 11. E aí, 3 versículos depois, Lázaro ressuscitou, João 11, 43. E 3 não, né? 4 versículos depois, no 47 e no 48, os fariseus se uniram para planejar a morte de Jesus. Então não ia adiantar eu dizer nada, né? Eu ia falar Mateus 23 lá, né? Mas não ia adiantar eu dizer nada, porque aconteceu isso depois, Lázaro ressuscitou e para mostrar, né? Para tentar ver se eles pudessem crer, e não aconteceu. Então tudo já está dito na Bíblia, não tem mais nada para dizer, né? Como diz aquela frase, para quem não crê, nenhuma explicação é suficiente. Para quem crê, nenhuma explicação é necessária. Legal. Acho que a gente precisa crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Testemunhar do Evangelho, claro, para todo mundo, mas a decisão é com cada coração. Muito bem. Pastor Mateus, a salvação é pela fé e definitiva. Fala um pouco sobre isso, que a gente precisa deixar isso bem claro para todo mundo aqui. Sim, vamos lá. O que a Bíblia nos ensina, nos mostra, é que nós fomos criados à imagem de Deus, mas os nossos pecados nos afastaram de Deus, né? Nos afastam de Deus. Então, por causa dos nossos pecados, nós estamos condenados à morte eterna, e por morte eterna, leia-se essa separação eterna de Deus. Então essa é a situação que o homem se encontra no seu estado natural, afastado de Deus por causa dos seus pecados. E aqui todos nós nos encaixamos nesse critério, porque todos nós somos pecadores e por causa disso estamos separados dessa glória de Deus. E aí entra essa necessidade de que haja um Salvador, né? Alguém que pague esse preço para nos conceder a vida. E Jesus é esse cordeiro, e daí a imagem do cordeiro usada na Bíblia, que se sacrifica, que paga o preço, mesmo ele não tendo cometido pecados, ele pagou o preço dos meus pecados, dos seus pecados, e eu tenho então acesso a Deus, eu tenho acesso à salvação, à vida, através do sacrifício de Jesus. E o critério para que eu tenha acesso a essa salvação é que eu creia que Jesus é Deus, que ele é o Filho de Deus, que ele morreu e ele ressuscitou para me dar a vida, né? Ele pagou o preço pelos meus pecados, e aceitar esse sacrifício de Cristo como sendo algo feito por mim. Então daí é que a gente falava, aceite Jesus. Aceitar Jesus é aceitar esse sacrifício, reconhecer que esse sacrifício foi feito por você. E é claro que quando a gente fala de aceitar, também está subentendido aí a disposição em ser guiado, direcionado por ele. Aquele que crê em Jesus, ele passa a ter então a sua vida direcionada por ele. Os ensinos de Jesus passam a ser as suas máximas de vida, a sua direção de caminhada, né? Por isso que a gente tem insistido tanto nos nossos episódios sobre essa diferenciação entre dizer crer e de fato crer. Quando a gente fala que a salvação vem pela fé, talvez aos ouvidos de alguns soe raso e possa passar a falsa percepção de que é um mero exercício intelectual. Tá ok, eu acredito. Mas se eu creio de fato em tudo que Jesus é, tudo que ele representa e tudo que ele fez, não há como eu acreditar e não ter a minha vida transformada e direcionada
por esse entendimento, né? Então a salvação é pela fé, em crer que Jesus é Deus e crer no seu sacrifício e crer que ele é suficiente para mim. E essa fé vai necessariamente transformar minha caminhada. É verdade. Muito bom. Jordana, vou fazer uma pergunta aqui que muita gente faz. No céu, a gente vai ficar olhando para baixo? Aqui, não, assim, como é que foi? Que tá muito curioso, muita gente tem essa curiosidade. Essa parábola, na verdade, ela não define questão de céu e inferno, essa não é o objetivo dessa parábola, não é isso. Toda parábola tem um objetivo central. Mas ela tem alguns princípios para nos mostrar também. Vai ter um pay-per-view, né? A galera tá lá no inferno assistindo o pay-per-view do céu, acompanhando a galera lá na piscina. Ou o contrário, né? Que a galera gosta de ver o circo pegar fogo. Mas então. Literalmente. Mas eu acho que eu só posso dar minha opinião, Sim, né? claro. Porque assim, eu não sei muito. E aí, quando a gente falou dessa pergunta, né? Eu fui tentar buscar alguma coisa que me ajudasse a respondê-la. E aí eu cheguei lá em Apocalipse 21, 22, né? Que fala que João tá falando sobre a visão, né, que ele teve. E não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela e o Cordeiro é o seu candelabro. Então isso, assim, me deu a sensação de que eu não vou estar nem aí. Não vai me agradar o pay-per-view. Eu não vou olhar para o lado. A glória de Deus vai ser tão plena, eu vou ser tão repleto da glória de Deus lá no céu, que eu acho que eu não vou precisar de nada. E quando fala, assim, que as ruas de ouro, né, do céu, que fala, eu não acho que tá falando assim porque o céu vai ser grandioso. Eu acho que é o contrário. A gente não vai dar valor. A gente vai pisar no ouro, né? Vai deixar, assim, isso vai ser coisa que a gente não dá valor. Então, eu acho que a gente não vai dar valor a olhar pro lado. Tanto que parece que Lázaro, o rico fica olhando e apontando e fala Abraão, Abraão, e Lázaro não tá nem aí, né? Ele nem mostra ele, né? Fala, tipo, ele nem tá olhando pro lado. Ele não fala Ele nada. nem se importa com o abismo. Eu acho que ele tava, tipo, numa vibe muito melhor e não se preocupou com isso. Legal. Vamos lá. João Vitor. O rico queria avisar seus parentes. A coisa apertou. Opa! Farinha pouca, meu Negócio pirão é sério. primeiro, né? Vou avisar minha turma pra ela. E não foi permitido. Por Pois que é. não? Uai, primeiro assim, ele já tava sofrendo, tava na tormenta lá, aí já veio o desespero e ele, não, então eu vou, igual você disse, eu vou agora tentar avisar o pessoal. E assim, no versículo 31 do capítulo 16 lá de Lucas, fala o seguinte, que Abraão respondeu ele, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A gente falou anteriormente, né? Mas assim, eles precisavam dar ouvidos à palavra de Deus. Então, assim, não ia adiantar ali aquele momento e, na verdade, não ia acontecer. Não dava para acontecer. Então, fica até pensando nessa lição, né, que dar ouvidos à palavra de Deus, pensar nessa fé, né, que o pastor Mateus comentou, e a importância dela, a profundidade dela, é fundamental pensando nesse no nosso relacionamento com Deus, né? Dar ouvidos à palavra de Deus é algo bem denso, né? O rico deixou de fazer o bem. Isso é bem interessante. Não é que ele tenha feito mal a Lázaro, mas ele deixou de fazer bem a Lázaro. Pastor Mateus, não fazer o bem é tão grave quanto fazer o mal? Com certeza, deixar de fazer o bem também é pecado. Né? Tiago, ele faz esse questionamento, e ele faz justamente esse questionamento aos ricos, aqueles que estavam ali muito preocupados com dinheiro e com o dinheiro que eles iam ganhar, e ele diz para eles, olha, vocês estão planejando a vida de vocês, fazendo planos, eu vou para a cidade tal, e ali eu vou negociar e vou ganhar dinheiro. Lembrem que a vida de vocês é como a neblina. Uma hora ela tá aqui, na outra hora ela já dissipa. E depois de fazer essa declaração, é que ele vai fazer então a colocação. O bem que você sabe deve fazer
Se você não o faz, você comete pecado. Então, fala sobre essa questão de que às vezes ficamos adiando demais, deixando de fazer as coisas, pensando nos nossos bens, nas nossas riquezas, naquilo que eu quero conquistar, e deixamos de fazer o bem, deixamos de fazer aos outros, e isso é pecado. Né? As pessoas estão hoje, eu uso muito essa expressão porque é uma expressão que realmente me incomoda muito, esse desespero. As pessoas estão atrás do primeiro milhão antes dos 30 e trabalhando de qualquer forma para alcançar, e querem o primeiro milhão antes dos 30, o segundo antes dos 32, o terceiro antes dos 35, estão sempre atrás de mais e deixando de fazer o bem ao longo da caminhada. Isso é pecado. Bem. E é interessante, assim, lá em Eclesiastes 5:10 fala: quem ama o dinheiro nunca se fartará com o dinheiro. Nunca então, é assim, suficiente. Nunca vai ser suficiente. Esses 32 anos, 35 anos, então vai ser sempre querendo quebrar os recordes, né? Não, eu tava vendo, enfim, hoje o objetivo é a independência financeira. Né? A independência financeira que, como leigo, eu leio, eu não quero mais trabalhar, quero viver, quero que o meu dinheiro renda o suficiente para que eu não precise me preocupar com nada. A famosa renda passiva ali. Né? O cara quer viver tranquilo. Mas ele quer isso para que ele possa esbanjar, não é para... Agora eu vou dedicar todos os meus esforços para o próximo. Nunca é o foco. Né? Eu quero viver de renda para que eu possa passar os meus dias lá na minha lancha, pescando na segunda-feira, 3 da tarde. Então, o objetivo nunca é o outro. É sempre o egoísmo. E quem é fiel no pouco é fiel no muito, né? A viúva da moedinha que foi lá e deu muito mais, né? Do que poderia ter dado. E aí o rico ali com o mendigo na porta era tão fácil. Dar a migalha, né? O que o cachorro comia, né? Que caía da mesa e ele não fazia. Ele negligenciou o Lázaro o tempo inteiro. Então, assim, ele não amou o próximo, muito menos amar a Deus acima de todas as coisas, né? Essa parábola tem muito para ensinar pra gente nos dias de hoje também. Como falado, essa corrida pelo dinheiro, só pelo dinheiro, ela é vã, ou seja, ela não vai levar a lugar nenhum. Você vai ser, como diz no cemitério, tá cheio de gente rica, né? Que não leva nada consigo. Bem, gente, estamos chegando ao final. Alguém quer dar mais alguma palavra de lição que aprendeu dessa parábola? Vamos. Pastor, eu acho assim, quando a gente olha para essa questão desse limiar, né, que a gente estava falando entre até onde a gente deve ir com relação à riqueza e até na personificação do dinheiro ali, né, representando a riqueza, é algo assim que a gente precisa realmente conversar. É um limiar muito tênue ali que a gente precisa sempre estar atento para as nossas vidas. Então, às vezes, na nossa realidade, por exemplo, lá em casa, eu e a Jordana, a gente tem o dia para conversar sobre dinheiro lá. Então, no início do mês ou no final do mês, último dia, primeiro dia do mês, a gente vai falar. Tanto dinheiro assim, tem um dia inteiro para falar sobre dinheiro? Não. Calma. Um dia assim, quando acaba... Não é quando acaba o mês, é quando acaba o dinheiro no mês. Calma. É justamente isso que eu quero chegar. O dinheiro já acabou pra mim. Mas aí que tá, a gente vai tentar fazer o negócio organizadinho. Então a gente fala assim, ó, no primeiro dia do mês a gente vai conversar sobre dinheiro. O problema é quando a gente chega no dia 15, no dia 20, vira e fala assim, precisamos conversar sobre dinheiro. Aí o do começo é boa a conversa. Aí quando fala do mês, já fala, precisamos conversar sobre dinheiro. Não, amanhã, hoje não, tô cansado. Aí é mais prático, não temos mais conversa. Então, acabou a conversa. É meio isso aí, né? Então, o limiar ele é tão interessante porque, assim, a gente precisa estar atento a isso, né? Pode vir a dar pra gente brechas pra gente ficar mal mesmo. E isso, assim, pensando em, às vezes, pessoas que querem se organizar, que estão preocupadas com isso, né? Mas quando a gente deixa isso dominar também, tem o outro lado. Jordana.
Eu vou ler um pedacinho aqui de Mateus 23, porque eu acho que, igual o senhor falou, é também sobre o dinheiro essa parábola, mas é muito mais sobre a atitude ou a não atitude, né, que o pastor falou, a falta de atitude, porque lá fala assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã. Ele fala, não, vocês dão seu dízimo, né, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Então ele fala assim que não adianta só você falar assim, não, beleza, eu vou dar meu dinheiro, o dinheiro não vai ser meu senhor. Mas e o seu próximo, né? Você tá se preocupando com ele tá sendo ignorado, porque é muito fácil você ficar com isso, o filme no carro, e ignorar quem passa, né? Então, assim, nós, como crentes, devemos ser muito mais sensíveis à dor do outro. A gente não tem que fechar os olhos para as feridas daquele que tá lá no chão, né? As nossas portas, porque às vezes até aqui na igreja, quando o bêbado entra, né, não tem essa, que atrapalha uma igreja inteira, mas e a vida dele, né, que é tão importante também. Verdade. Pastor Matheus? Eu acho que eu destacaria, faça hoje o que você tem que fazer, faça hoje aquilo que te é reservado, seja tomar sua decisão ao lado de Cristo e aceitar Cristo como seu Salvador e receber essa vida eterna. Hoje é dia de salvação, agora é o momento. Então, se você tem que tomar essa decisão, tome essa decisão agora. Agora é o tempo. Depois não há mais conversa. E também no sentido de que faça hoje a sua missão, aquilo que você tem que cumprir como servo de Deus. Pare de ficar adiando, de ficar deixando para depois. Agora é o seu momento de cumprir. Você não sabe se você vai estar vivo lá na frente para cumprir aquilo que você tem adiado, que você tem deixado para depois. E também no sentido de que, e essa talvez seja uma lição que fica mais ali no fundo, mais esquecida, mas e aí, talvez pelo background de pastor isso me chamou a atenção. É que às vezes a gente acha que precisa do extraordinário, de que o extraordinário aconteça, de que coisas grandiosas aconteçam para que as pessoas possam crer. E muita gente fica atrás de tentar fabricar o extraordinário para convencer as pessoas. O extraordinário não é o que convence. Na conversa fica claro que se eles voltassem dos mortos para pregar, não faria diferença. Não seria a pregação, não seria o testemunho de um espírito, de um morto que voltou, que convenceria aquelas pessoas. A questão existe uma mensagem. A questão é a disposição das pessoas de ouvirem ou não aquela mensagem, né? Que a gente possa lembrar disso. Talvez o que está faltando às vezes não é o extraordinário. Às vezes a mensagem não está adequada, a mensagem talvez não seja verdadeira, ou às vezes as pessoas estão com o coração fechado mesmo, né? Não querem ouvir. Acontece. Bem, gente, essa parábola nos diz que não decidir é decidir mal, não fazer é fazer mal, e não crer é o caminho certo para o inferno. Mas crer em Jesus Cristo, aí sim é a salvação, porque todo aquele que nele crê será salvo. Este é o nosso observatório, nossas despedidas finais. Dana. Obrigada mais uma vez pelo convite, é muito bom participar aqui. João. Obrigado, foi um prazer. Valeu. Pastor. Gente, é isso, fiquem firmes, vamos seguir estudando e 2020 está acabando, vem 2021, vamos lá. Esse é o nosso Observatório, podcast da Juventude na PIB de Goiânia. Que Deus a todos abençoe.